Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. Aula voltada para alunos de ensino médio, em que a gente vai trabalhar hoje, discutir técnicas para melhor interpretar um texto. Então o Enem, ele trabalha com um conglomerado de textos em que você precisa saber quando e onde encontrar as palavras-chave para você identificar o que realmente a questão está pedindo. Então, eu preciso entender o que é um texto, o que é um contexto e o que é um intertexto, para depois eu pensar na interpretação. Então, aqui no material estão as descrições de cada um. Para não ficar muito extenso, eu tenho texto que eu preciso ler. Então, o primeiro problema é que muitos têm preguiça de ler. Outros leem tão lento que acabam se atrasando. Então, como corrigir esse problema? Treinar sua leitura. Leia mais. De tudo um pouco. Para você ter um melhor conhecimento, ter um melhor conhecimento no que tange não só o conteúdo, como o próprio conhecimento de palavras novas, que você vai poder utilizar tanto em português quanto em redação, por exemplo. Então, a leitura vai fazer com que você tenha uma leitura diversa, até mesmo livros didáticos ou paradidáticos ou de gosto pessoal. Tudo vai servir para que você amplie o seu léxico. Isso é o mais importante nessa fase. Você tendo essa maior acentuação na leitura, então você vai conseguir ler mais rápido um texto e vai, muitas das vezes, ao mesmo tempo que você lê, você vai conseguir ler o texto já entendendo o seu contexto. O contexto vem a ser as famosas entrelinhas, ou seja, o que o autor realmente quer dizer com aquele texto. Qual é a ideia que ele está querendo passar. Isso é o trabalhar o contexto. E o intertexto é quando os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores, através de citações, o qual o Enem costuma trabalhar com texto 1, texto 2, texto 3. Estes são os intertextos, ou seja, textos diferentes, de formatos diferentes, porém eles vão se assemelhar, eles vão ter alguma coisa em comum. E o que o Enem pede é justamente para que você tenha essa leitura e consiga perceber quais são essas características, quais são essas ideias que são comuns nesses textos. Aí vem a interpretação de texto, que é o primeiro objetivo, é a identificação da ideia principal, conforme eu acabei de falar. Depois as ideias secundárias, as fundamentações, as argumentações, as explicações, nessa ordem especificamente. Tá? Condições para você interpretar. Nós temos o conhecimento histórico, que é com base na sua leitura de vida. O conhecimento gramatical, que você adquire na escola, durante toda a sua educação básica. A capacidade de observação e de síntese que você vai ter se tiver um bom nível de leitura, se você costuma ler regularmente, então você vai conseguir sintetizar, você vai conseguir resumir e entender a ideia do texto muito mais rápido. E por último, claro, a capacidade de raciocínio. Qual é a sua capacidade para compreender o texto que você está lendo? Quando você consegue trabalhar tudo isso, você consegue melhor encontrar tudo o que o texto quer trabalhar. Erros de interpretação. É muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Os mais frequentes são extrapolação, também chamado viagem. Ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio do tema, quer pela sua imaginação. É sempre bom manter o foco no que está sendo discutido no texto para você não se perder. B. Redução. É o oposto da extrapolação. É você achar que entendeu o texto e quer resumir apenas numa palavra, mas que normalmente não tem muito a ver com o que está sendo discutido. Contradição. Não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Você cai em contradição, você cai em equívoco, você acaba confundindo
a ideia do texto e se confundindo quanto à sua interpretação. Então, esta é a base para você estudar, treinar, né, interpretação de texto. Muita leitura, investigar quais são as ideias, quais são os objetivos daquele texto, qual é a intenção do autor e argumentar por que ele está escrevendo isso, qual é a ideia, né? Ler mais sobre o assunto para você ter seu próprio pensamento, ter suas próprias conclusões. Daí vai ser mais fácil você encontrar respostas às questões. Até a próxima.